Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias, e aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action, estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, bora pro vídeo. Olha aí, temos nesse momento o volume financeiro nos auxiliando, né? E o que nós percebemos aqui, ó? O interesse dos compradores terminou aqui, tá? Ou seja, assim que terminou, entrou interesse vendedor, tá? Os vendedores, eles trouxeram o gráfico até aqui, porém, ó, vai continuar descendo, tá? Eles trouxeram o gráfico, respeitaram a região de equilíbrio, continuaram rompendo, tá? Aí o movimento comprador ganhou um pouco mais de vida, né? E aí a gente entrou vendido aqui, sabendo que o alvo dos vendedores, ele é muito mais além que uma região de equilíbrio, tá? Estão preparando aqui a canela no café. Opções binárias sem café com canela não é opções binárias, tá? Muito bom, gostei. Então temos aqui o nosso primeiro gain, né? O movimento vendedor está ficando tímido, está parando nessa região. Deve ser por causa desse pavio aqui, ó. A gente vai continuar olhando, tá? Porque pode surgir uma oportunidade. Então ele dá aquela reduzida, né? Ele vem com vontade, ele vem acelerando, ó, com conflitos, compradores e tentando impedir o percurso dele, mas aqui a gente vê, né, que ele dá aquela freada, aquela desacelerada. Porém, né, tá saindo uma faísquinha aqui ainda de vida, né, dos vendedores e tá tendo dificuldade, ó, de ultrapassar essa região de suporte aqui que você tá vendo, tá? Tendo uma dificuldade. Porém, agora nós temos o auxílio do princípio da atração também, né? Então vamos ver como que ele vai se comportar. Ó, ele permaneceu ali, tá? Não podemos fazer nada ainda. Enquanto isso eu vou abrindo outro par de moedas. Vou pegar aqui um GBP USD, ó, pra gente fazer uma análise. Ó, o GBP USD fazendo um movimento também aqui, muito interessante. Porém aqui ele lateralizou, ó. Tá trabalhando lateralizado. Então é só uma análise rápida, tá, pessoal? Pra gente entender certinho, ó. E olha só, né? Como eu disse para vocês, ó, não podemos fazer nada ainda. Por quê? Porque nós não temos certeza de nada ainda, tá? O que a gente está observando? O comprador tentando ganhar a movimentação após a desaceleração dos vendedores, tá? Só que, preste atenção, ó. Conforme o comprador tenta subir, o vendedor cai como um relâmpago na cabeça dele, tá? Vamos voltar lá para observar, ó. Olha aí, um pouquinho mais de força dos compradores. Eu vou até entrar comprado, tá? Eu peguei uma margem extra aqui, né? Fazendo a operação bem nesse suporte.
qual a expectativa aqui, né? Que ele faça mais um candle comprador, porque eu estou vendo o volume aumentar aqui, tá? Faça só mais um candle comprador, tá tudo certo. Não, não desça, tá? Não desça. Pelo menos aí tenha uma negação aí para dar margem pra gente. Perfeito, tá ótimo, tá? Depois a gente vai voltar aqui para entender que movimento é esse que estava fazendo aqui, tá? Mas quando eu vi esse volume aqui, eu não perdi a oportunidade, tá bom? Então batemos a meta, tá? Euro USD, tranquilão, início de semana, né? Ficamos maratonando entre o GBP e o Euro USD, mas foi o euro que deu aí, né? Euro USD que deu a vitória pra gente. Vamos lá. Preste atenção, ó. Canal de baixa, tá? Primeira análise, canal de baixa. Segunda análise, quebra de estrutura. Bem aqui, ó. Consegue ver? Ele rompe aqui, ó. Ele vem, sai daqui, faz uma consolidação aqui, né? Rompe, e aí ele acaba quebrando a estrutura desse canal de baixo aqui, tá? Então, acontece uma quebra de estrutura, QD, tá? Beleza. Aí ele se dirige à resistência, tá? Resistência. Ok, a partir daqui ele começa a trabalhar em lateralização. Por que que eu sei disso? Porque após quebrar a estrutura, a gênese de movimento é a lateralização. Por quê? Porque ele já tinha deixado um topo aqui e ele vai buscar o topo. Tá? Então ele começa a trabalhar de lateralização, tá? Após a quebra de estrutura. Então a lógica, aqui eu entendo perfeitamente a lógica do gráfico, que é ele alcançar o fundo máximo, tá? Essa região de suporte. Então eu começo já fazer minha operação nesse sentido, tá? Que ele continue essa lateralização e eu desenhe junto com ele, tá? Então, por isso, né, após perceber uma correção, duas correção, a região de equilíbrio também que foi um fator importante. Ó, região de equilíbrio, ele ultrapassou, fez mais outra correção aqui, ó, tá? E aí eu entrei vendido após a correção, tá? Então, na expectativa que ele alcançasse suporte, tá bom? Porque estávamos em uma lateralização. Porém, pessoal, dá uma olhada agora aqui, ó. Esquece aquele canal de baixo agora, tá? Você vai esquecer esse canal de baixo aqui, ó.
quero que você esqueça esse canal de baixo aqui, tá bom? Esqueça ele, porque quebrou a estrutura, tá? Agora eu quero que você só foque nessa figura gráfica aqui, ó. Ó, aqui e aqui, tá? O que nós estamos vendo aqui, ó? Uma desaceleração, porque aqui tinha uma região de suporte do passado, tá? Vamos lá. Resistência, suporte. Temos um outro suporte vindo aqui de trás, tá? Percebemos o quê? Ao invés dele continuar o ciclo da figura maior, tá? E romper a região, ele faz um efeito contrário. Esse candle aqui é um candle de desaceleração, tá? Vamos lá. Eu entendi porque ele desacelerou, por causa da região de suporte. Então, esse candle desacelera por causa dessa região de suporte, tá? Lá do passado, que era só um pavio, né? E aí o que eu percebo? Um descanso, tá? Que logo em seguida do descanso aparece um candle com mais volume de compra. Então eu entro comprado, ok? Por quê? Esse movimento aqui dificilmente ele vai continuar o percurso dele, tá? Então, e aí depois ele faz isso, tá bom? Ele vem buscar a região máxima aqui, ó. Mesmo a gente entrando, ele apertou a gente aqui, você percebeu? Ele apertou a gente tentando dar um loss e eu esperava só um candle comprador aqui. Aí ele dá esse susto na gente e depois ele continua fazendo o que ele está fazendo, tá? Então a nossa análise foi correta, assim como a primeira análise foi perfeita, tá? Só que no time que a gente entrou, ele decidiu fazer uma pequena correção para pegar força e depois continuar subindo, tá? Então fica aqui a dica, tá? Para você. Assim que você fizer a sua operação, analisa depois os próximos minutos se o candle, se o movimento gráfico continuou subindo, tá? Dica de ouro. Para você refinar o teu operacional, tá? Para ver se você realmente está fazendo as operações certas, tenta pegar uma confirmação mesmo depois de ter ganhado, de batido a meta, ou você tomado stop, tá? Você volta lá no gráfico e você observa se naquele momento houve uma correção, tá? Ó, após a operação, volte e veja o que ocorreu nos próximos minutos. Por quê? Para você entender que se a sua análise foi precisa, se aquele mapeamento de movimento maior que você fez valeu a pena, você estava certo de ter mapeado aquela região, de ter entendido o movimento de perpetuação dela, de ter apostado, né, numa venda, por exemplo, para que ele continuasse até encerrar o ciclo dele baixista, né? Se depois você fez uma operação aqui, né, detectando uma desaceleração, entendendo que esse movimento aqui não iria buscar essa região nesse momento, se depois, mesmo tomando um aperto desse, né, se você estava correto, porque se o gráfico ele decidiu subir, ele não era um descanso, né, que, por exemplo, por exemplo, se ele quisesse continuar esse movimento aqui agora, após esse descanso aqui, uma baita tendência dessa, ele teria feito um candle de venda assim, ó, tá? Mas como ele não fez, ele decidiu subir quando você fez a operação, se você estava certo ou não. Porque o próximo alvo dele é aqui, ó. Ó, tem um alvo aqui, tá? Porque aqui tem uma resistência
e aqui ele já transformou em um suporte com esse candle de formação de estrutura. Quando nasce esse candle aqui, ó, esse candle se torna um candle formador de estrutura, tá? Mais para frente a gente pode falar sobre isso, tá? E aí depois, olha lá, ó, tá? Ele dá aquele aperto e sobe, mas não busca a região de equilíbrio do gráfico, tá? Para depois ele continuar o ciclo dele, ó, tá vendo? Então só para você ter uma ideia aqui, tá? Por que eu estou falando isso para você? Lembra que eu falei para você, o estudo do loss vai fazer você se tornar um vencedor nas suas operações. Recuperar um loss é tão importante quanto bater sua meta. Por que estou falando isso? Porque se você não aprender a entrar nos trilhos de novo quando o gráfico te tirar dos trilhos, ele poderia ter me tirado dos trilhos aqui. E mesmo assim eu entraria comprado na próxima, tá? Se você não aprender, você não vai ter consistência nesse mercado, né? E tem muito canal aqui que ensina você só ganhar. E na verdade não é ganhar, tá? Esse negócio é você ter o controle emocional, recuperar, tá? Em momentos importantes para você poder ganhar, tá bom? Você tem que saber lidar também com controle emocional e reverter a situação quando o gráfico tirar você dos trilhos, tá certo? Então a gente vai falando, né, durante essa semana sobre isso. E estamos quase chegando aí nos 500 inscritos, né? E quando chegarmos nos 500 inscritos, eu tenho aqui, né, um treinamento para estar fazendo com vocês de gerenciamento. Então você vai unir esse gerenciamento que eu vou fazer aqui no canal, tá? Você vai unir com toda essa visão aqui que eu estou passando para vocês. E isso vai te somar em muito. Você vai ficar melhor ainda para os seus próximos trades, tá certo? Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa logo esse like, tá? Para fortalecer o canal. E nos vemos amanhã novamente em mais um dia de operações. 2-0, segundona, missão cumprida. E bora para os estudos e bora, né, para operar amanhã com mais assertividade. Até mais!